A continuação do ministério de Jesus na cidade de Cafarnaum é o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, deixa seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nós estamos estudando nesta série o Novo Testamento capítulo por capítulo. Começamos pelo primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho segundo escreveu Mateus. Este Evangelho é composto de 28 capítulos. Com a aula de hoje, nós vamos concluir o 9º capítulo, portanto, praticamente 30% do Evangelho de Mateus já estudado. Todos os capítulos estudados até agora estão disponíveis aí no playlist Novo Testamento, capítulo por capítulo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar esse material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos para a divisão do capítulo 9. A primeira parte começa no primeiro versículo, vai até o versículo 8. Tema, o paralítico de Cafarnaum. Segunda parte, do versículo 9 até o versículo 13. Tema, a vocação de Mateus. Terceira parte, do versículo 14 até o 17. Tema, o jejum. Quarta parte, do versículo 18 até o 26. A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Quinta parte, do versículo 27 até o 34. Tema, a cura dos 2 cegos e um mudo. E sexta e última parte, do versículo 35 até o último versículo, que é o versículo 38. Tema, a seara e os ceifeiros. Vamos agora para a leitura dos versículos da primeira parte, do versículo 1 até o versículo 8. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil, dizer, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Vamos primeiro para uma informação geográfica. Quando o texto diz que Jesus foi para a sua própria cidade, é uma referência à cidade de Cafarnaum. Nós sabemos que a família de Jesus habitava em Nazaré, mas eles não reconheciam o ministério de Jesus. Então Jesus vai para Cafarnaum. No capítulo anterior, Jesus estava na cidade dos Gadarenos, mas ele também foi expulso de lá. Os Gadarenos pediu para que Jesus se retirasse. Então ele atravessa o mar da Galileia e vai para Cafarnaum. Vamos observar o nosso mapa? A cidade que habitava a família de Jesus era Nazaré, mas ele está em Cafarnaum, mais ou menos uns 50 quilômetros de distância. Eu sempre trabalho com número redondo para facilitar o aprendizado. Vamos voltar. Nós vimos no capítulo anterior sobre o centurião da cidade de Cafarnaum.
E agora nós vamos ver mais na frente, neste capítulo, Jesus chamando Mateus para o ministério. E Mateus era um publicano, um cobrador de impostos. Logo, podemos deduzir que Cafarnaum era uma cidade importante para os romanos, um posto militar avançado, portanto, uma cidade muito importante. Nós observamos também que as pessoas que trouxeram o paralítico numa cama tinham fé que Jesus podia curá-lo. Mas Jesus primeiro perdoou os pecados do paralítico. Observe que Jesus estava preocupado com a alma do paralítico. Daí perdoar os seus pecados, que é a coisa mais importante, a nossa vida espiritual. Porque quando nós deixamos este corpo, nós vamos para algum lugar. E se a pessoa não se arrepende, não teme a Deus, não tem compromisso com as coisas de Deus, vai para um lugar de tormento. Daí Jesus primeiro perdoar os pecados deste paralítico. Há até quem diz que aquele paralítico estava naquela condição porque era muito pecador. É uma dedução, pode até ser. Mas os escribas, aqueles que conheciam a lei e eram opositores de Jesus, começaram a pensar como é que ele pode perdoar pecado. Só quem pode perdoar pecado é Deus. Segundo o judaísmo, a lei mosaica, logo, segundo o conceito daqueles escribas, Jesus estava blasfemando em perdoar os pecados daquele paralítico. E aí nós vemos um outro detalhe importante: Jesus conheceu o pensamento deles. E por que esse detalhe também é muito importante? Porque só quem conhece os nossos pensamentos é Deus. O diabo não consegue conhecer os nossos pensamentos. Só Deus, é um atributo da divindade, é um atributo natural de Deus, a onisciência. Ora, se Jesus perdoou os pecados do paralítico, e só quem pode perdoar pecado é Deus, se Jesus conhece o que os escribas estavam pensando, logo ele é onisciente, portanto Jesus só pode ser Deus. É importante esse ensino. Um outro detalhe importante, quando Jesus fala filho do homem, era uma expressão, um termo conhecido no judaísmo também. Era uma característica do Messias. E Jesus pergunta para eles: o que é mais fácil, perdoar pecado ou pedir para o paralítico levantar e andar? Claro que na concepção deles, pedir para o paralítico levantar e andar seria muito mais difícil, porque seria alguma coisa externa. Então Jesus, para provar que ele é o Messias, que ele tem esta autoridade, pediu para que o paralítico levantasse e andasse. E o milagre aconteceu. E o texto diz, quando a multidão viu a autoridade de Jesus, o milagre que Jesus operou, ficou possuída de temor e começou a dar glória a Deus. Veja que o povo simples, que não tinha conhecimento teológico, entendeu, começou a glorificar a Deus. Mas os escribas, que conheciam a lei, não conseguiram reconhecer que Jesus era o Messias. Vamos em frente. Segunda parte começa no versículo 9 e vai até o versículo 13, a vocação de Mateus. Vamos ler os versículos, começando pelo 9 e vamos até o 13. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Mateus cobrava imposto. O povo judeu não gostava de publicano, de cobrador de imposto, porque muitos deles oprimiam as viúvas, os pobres, e também eram corruptos.
Mas Jesus queria atingir essa população também, porque eles eram pecadores. Veja que o texto fala: publicanos e pecadores estão no mesmo nível. E outro detalhe importante é que Mateus resolveu fazer uma festa. Talvez uma festa de despedida, porque a partir daquele momento ele passaria a seguir Jesus, ele deixaria aquele trabalho. E os fariseus começaram a questionar os discípulos de Jesus. Eles não conseguiam entender como Jesus, sendo um mestre, um religioso, estava no meio daqueles publicanos e pecadores, porque os fariseus não se misturavam com este povo. Evitavam até de se aproximar, achavam que conviver com publicano ou pecador se contaminava também, se tornaria um pecador como aquele grupo. Mas Jesus, percebendo o questionamento que os fariseus estavam fazendo, nos deixou uma grande lição. E que lição que Jesus nos deixou? Que quem precisa de médico são os enfermos, quem está doente. Logo, Jesus veio para atender quem estava doente espiritualmente, os pecadores. É disso que Jesus está falando, do nosso interior. E quando Jesus fala que quer misericórdia e não sacrifício, Jesus não estava anulando a religião. Não, Jesus estava ensinando que não adianta você obedecer preceitos religiosos e não ser uma pessoa misericordiosa. Aí se torna um religioso hipócrita. É isto que Jesus está nos ensinando. Ou seja, de nada adianta o ritual religioso se a pessoa não age com misericórdia, com amor. Isto é um grande ensinamento para os dias atuais. Vamos em frente. Terceira parte, do versículo 14 até o 17, o jejum. Vamos ler os versículos. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Aí Jesus faz uma comparação muito interessante com o casamento. Quando nós vamos numa festa de casamento, é para nos alegrarmos junto com o noivo, com a noiva. É um momento de confraternização, de alegria. Existe ali na festa aquela alimentação que é tradicional em casamento. Ou seja, enquanto eles estavam com Jesus, era momento de alegria. Jesus estava operando milagres, fazendo maravilhas, dando ensinamentos. Portanto, naquele momento não era necessário o jejum. Houve momentos que o próprio nosso Senhor Jesus jejuou, mas tem a hora certa para o jejum. É isso que Jesus está ensinando. Depois ele fala a mesma coisa do vinho novo. Porque o vinho novo, quando ele é armazenado, ele se expande. E se o recipiente de colocar o vinho for velho, vai se romper. São todos ensinos práticos para nós entendermos. E o vinho novo é o Evangelho, é a graça. É sobre isso que o texto está tratando. Vamos em frente. Quarta parte, a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Vamos ler os versículos do 18 até o 26. Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu juntamente com os seus discípulos.
E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E, desde aquele instante, a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas, quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Primeiro detalhe importante: o chefe da sinagoga, o líder da sinagoga, adorou Jesus. Ocorre que nós só podemos adorar a Deus. Ora, se ele adorou Jesus, logo Jesus é Deus. Até porque o texto não diz que Jesus recusou que ele o adorasse. Um outro detalhe importante: a fé desse líder espiritual, desse chefe da sinagoga, a filha dele já havia morrido, mas ele tinha fé, ele acreditava que Jesus iria ressuscitar a sua filha. Outro detalhe importante: no trajeto, uma mulher que tinha uma enfermidade, um fluxo de sangue, já havia 12 anos que ela tinha esta enfermidade, ela por trás tocou em Jesus. Isso é importante porque a lei mosaica ensinava que a mulher, quando estava com fluxo de sangue, ela ficava imunda durante o período deste fluxo. E quem encostasse nesta mulher se tornaria imundo também. E se a mulher que estava com fluxo tocasse em alguém, ela estaria cometendo um crime. Por isso que esta mulher foi discretamente e tocou Jesus por trás. Mas Jesus percebeu e viu a fé daquela mulher, e aquela mulher foi curada imediatamente. Veja como é importante exercitar a fé. Ela correu um grande risco, mas a fé superou todos os obstáculos. E quando Jesus chegou na casa do chefe da sinagoga, a criança já estava morta. Eles já estavam fazendo ritual, velando. Esta flauta que estava sendo tocada fazia parte do culto fúnebre, vamos chamar assim, daquela época. Por isso que riram de Jesus quando ele disse que a menina não estava morta. Mas o texto diz que Jesus ressuscitou a menina. E a notícia deste grande milagre se espalhou por toda a região. Vamos em frente. Quinta parte: a cura de 2 cegos e um mudo. Versículos do 27 até o 34. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isto? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus o mudo endemoniado. E, assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Veja, Jesus operando milagres, o povo glorificando a Deus e os fariseus dizendo que Jesus estava fazendo aquilo pelo poder do maioral dos demônios.
Em outro evangelho, nós vamos ver que Jesus fala do pecado contra o Espírito Santo, que é atribuir um milagre feito por Deus ao príncipe dos demônios. É o único pecado que não tem perdão. Mas este assunto nós vamos estudar mais na frente. Mas já fica aí um alerta. Muito cuidado quando ver uma operação de milagres, algo sobrenatural acontecendo na igreja, dizer que aquilo está sendo feito em nome de Belzebu, do príncipe dos demônios. Isto faz parte do contexto para entendermos o que é pecar, blasfemar contra o Espírito Santo. Vamos para a conclusão. Sexta parte, a seara e os ceifeiros. Vamos ler os versículos de 35 a 38. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é a humanidade, por isso que Jesus veio. Porque Deus, sendo misericordioso, tendo compaixão de nós, enviou Jesus Cristo, Deus de Deus, o unigênito de Deus, o único da mesma espécie, para salvar a humanidade. Mas este fato histórico, real, precisa ser anunciado. Precisa de ceifeiros, de pregadores da palavra, de ensinadores da palavra de Deus. Por isso que Deus nos chama, por isso que o Espírito Santo nos escolhe, nos transforma, nos renova. Por isso que nós somos justificados, santificados para quê? Para exercer o papel de ceifeiros, anunciadores da palavra. Daí o ensino de Jesus. Precisamos pedir para que Deus levante cada vez mais obreiros, ceifeiros, ou seja, pessoas comprometidas com o Evangelho, com a palavra de Deus para anunciar. Veja, por exemplo, nosso país, milhares e milhares de pessoas estão aceitando Jesus, é verdade, mas e o discipulado? Quem vai pastorear, ou seja, ensinar estas pessoas? Nós precisamos de ensinadores, nós precisamos de professoras, de professores. E Deus quer te usar, por isso que você está aprendendo a palavra de Deus. Na próxima aula nós vamos para o capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Não vai perder a próxima aula e durante a semana você deve ler o capítulo inteirinho. Se ficar alguma dúvida, por favor, coloque aí no comentário e eu terei o prazer de responder para você. E não se esqueça, copie o link que eu deixo aí na descrição, cole lá no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Utilize esse material para o discipulado, para ajudar no ensino da palavra de Deus. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem por objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.